bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática, vamos falar de fatoração de expressões algébricas. Lembra como que a gente faz para fatorar um número qualquer? 8, por exemplo. Eu vou fazer a decomposição do número 8, que vai ficar assim. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Esse 2, 2 e 2 aqui, eu multiplico ele. 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho o quê? Um produto, uma multiplicação. O meu número está fatorado. Então, 8, usando o 8 fatorado, é a mesma coisa de eu falar 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 ao cubo. É o meu número fatorado. Então, aqui nos meus polinômios, nas minhas expressões algébricas, é a mesma coisa. O que é fatorar uma expressão algébrica? É transformar um polinômio, uma expressão algébrica, num produto de 2 ou mais polinômios, tá? Então, isso é fatorar. Eu tenho aqui essa expressão algébrica, essa aqui vai ser bem tranquilo. São duas formas de fatoração que a gente vai aprender nessa aula. A primeira é fator comum, colocando o fator comum em evidência, e a segunda é a forma de agrupamento. Então, vamos ver essa aqui que é a primeira. É uma aula curta, muito rápida e bem tranquila, tá? Então, o primeiro é fator comum em evidência, colocando o fator comum em evidência. Coloquei dois exemplos aqui. O que é o fator comum? É aquela letrinha ou aquele númerozinho que faz parte de todos os termos da minha expressão algébrica. Aqui, por exemplo, eu tenho AY mais BY. Então, eu tenho dois termos aqui, ó, AY e tenho o termo BY. Qual é a letrinha? Porque aqui eu só tenho letra, não tenho número, né? Então, qual a letra que faz parte tanto desse termo quanto desse termo? É a minha letra Y. Então, como ela é a letra comum, é o termo comum, fator comum, nos meus dois termos, eu vou colocar ele em evidência, eu vou separar ele dos outros dois, fazendo uma multiplicação. Aqui eles estão multiplicando, aqui eles estão multiplicando. Então, esse Y, ele vai sair multiplicando. Então, eu vou separar ele aqui, ó, vou colocar ele em evidências aqui, separado, e o restante eu vou colocar dentro do parênteses. Aqui eu tenho uma multiplicação, vou colocar o resto que me sobrou aqui dentro do parênteses. Então, se eu peguei esse Y e coloquei ele aqui fora, o que sobrou para mim? O A. Mas, se eu tirei esse Y, o que sobrou para mim? O B. Pronto. Então, Y vezes A mais B é a forma fatorada de AY mais BY, usando o fator, colocando o fator comum em evidência. É isso aqui. Pronto. Tirei o Y e deixei o Y aqui em evidência, que é o meu fator comum. Essa expressão algébrica aqui, ela é um pouco mais longa, eu tenho números, eu tenho letras, e eu vou ter que tirar os fatores comuns de todos. Aqui, ó, eu tô vendo que eu tenho como fator comum x, y, e se a gente for observar direitinho, a gente tem o 2 também, porque 10 é múltiplo de 2 e 20 é múltiplo de 2. Então, o 2 está aqui, o 2 está aqui. Eu tenho x aqui, y aqui. Eu não posso tirar o x ao quadrado, porque esse termo não tem x ao quadrado. Agora, esse aqui tem xy, tá? Então, eu vou tirar as letras que tem menor expoente. No caso aqui é 1, né? Então, eu vou tirar a letra que tem menor expoente. Tem xy aqui, tem esse xy aqui. E o 2 também faz parte dos três termos. Então, eu tenho aqui, ó. Como termo comum, eu tenho o 2, que eu vou colocar em evidência. Tenho 2 no primeiro termo, tenho 2 no segundo termo e tenho 2 no terceiro termo. Tenho x, também tem no primeiro, no segundo e no terceiro. E o y. Vamos ver o que sobrou para a gente colocar dentro do parêntese, ó. 20 dividido por 2 vai dar 10. Eu tenho aqui, ó, y ao cubo. Se eu tirei 1, vai ficar y ao quadrado. X ao cubo. Se eu tirei 1, vai ficar x ao quadrado. Vamos para o segundo membro ali, ó. Mais 10 dividido por 2 dá 5. X ao quadrado, se eu tirei x, sobrou x. Y ao quadrado, se eu tirei y, sobrou y.
mais o 2 eu tirei, o x eu tirei e o y eu tirei. Se eu tirei todo mundo, sobrou 1 aqui. Agora, se eu for pensar na operação inversa, para poder chegar aqui, ó, eu tenho que fazer a multiplicação e chegar nesse aqui. Igual quando eu faço a fatoração lá, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, se eu multiplicar, ó, 2 vezes 10, 20. X vezes x quadrado, x ao cubo. Y vezes y quadrado, y ao cubo. Voltei para esse termo aqui. Multiplicando essa parte por essa, 2 vezes 5, 10. X vezes x, x quadrado. Y vezes y, y quadrado. E se eu pegar esse termo 2x, y vezes 1, vai dar 2x, y. Igual quando eu faço a fatoração, se eu multiplico a minha fatoração lá do 8, por exemplo, eu vou chegar no 8. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu fizer a operação inversa, que é a multiplicação, propriedade distributiva aqui, eu tenho que voltar para o meu polinômio anterior. Mas essa aqui é a forma fatorada. Eu coloquei o termo em evidência, o termo comum em evidências, que é 2x vezes 2xy. E essa aqui é a forma de colocar em evidência. Agora eu vou fazer a fatoração por agrupamento. Tá? Vou apagar o quadro rapidinho e volto com o agrupamento, tá bom? Voltamos aqui com o agrupamento, mais 2 exemplos de fatoração por agrupamento, tá? Esse aqui, agrupamento, a gente vai formar grupinhos. Os grupinhos que têm termos semelhantes. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, 4 termos. Esse aqui é semelhante a esse. E esse é semelhante a esse. Então, eu vou juntar os termos semelhantes, os grupinhos de termos semelhantes. Então, eu vou juntar aqui, ó, x elevado à quarta menos x ao cubo, que é esse aqui com esse aqui. Vou usar o sinalzinho do meio, que é positivo, e vou juntar os outros dois aqui, ó, esse menos y mais xy. Tá? Então, eu fiz 2 grupinhos. Eu fiz esse grupinho aqui e fiz esse grupinho, que tem termos semelhantes. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Agora, eu vou colocar os meus termos comuns em evidência dos 2 grupos para formar a multiplicação, para formar o produto. Então, aqui, ó, eu tenho x ao cubo, que é o meu menor expoente, eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar x. Então, eu tirando de x à quarta, tirando x ao cubo, vai ficar x menos x ao cubo saiu, ficou 1 aqui. Então, já fiz o meu primeiro produto aqui. Mas, aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar o termo comum para fora, que no caso aqui é o y, tá? Então, vai ficar o y. Só vou trocar os termozinhos aqui para ficar igual a esse, tá? Então, tirei o y daqui, sobrou o x. Tirei o y daqui, ficou menos 1. Então, aqui eu tenho 2 grupinhos que eles são iguais, tá? E 2 termos aqui, os 2 termos que eu coloquei em evidência, né? Eles são diferentes. O que eu vou fazer? Vou formar os meus grupinhos aqui, o último grupinho para a gente fechar essa fatoração. Então, esse aqui, como é igual a esse, eu vou repetir ele só uma vez. X menos 1. Não preciso repetir ele 2 vezes, igual tá aqui. Vezes, como aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu posso multiplicar por esses 2 termos aqui, ó. No caso, aqui eu tô colocando o x menos 1, que faz parte dos 2 aqui, em evidência também, né? Se a gente for pensar dessa forma. Então, o x menos 1 tá aqui, o x menos 1 tá aqui. Vou colocar em evidência. Vezes, o que sobrou? X ao cubo. Opa. X ao cubo mais y. Acabou. Então, x menos 1 vezes x ao cubo mais y, eu tenho o produto de 2 polinômios e
é a forma fatorada deste polinômio aqui. Então, x menos 1 vezes x ao cubo mais y é a forma fatorada desse polinômio. X à quarta menos y mais xy menos x ao cubo. É a forma fatorada, beleza? Se eu fizer propriedade distributiva aqui, ó, eu volto para esse polinômio aqui de cima. Tranquilo? Vamos agora fatorar esse aqui, formar os grupinhos. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho dois termos comuns nesses dois membros aqui, ó. Tá? Eu tenho 2 e eu tenho 2 aqui também, porque 4 é múltiplo de 2. E eu tenho o A. Então, eu vou formar um grupinho com esses dois e o outro grupinho eu vou formar com esses dois aqui, porque eu tenho B, que é fator comum daqueles dois ali. Os aqui, que são os dois grupinhos que a gente separou. 2A ao quadrado mais 4AB é um grupinho, mais BA mais 2B ao quadrado. Formei os dois grupinhos aqui. Agora eu vou colocar o termo evidência desse aqui, como eu estava fazendo, e desse aqui. Estava fazendo direto, mas aí vai ter pessoas que não vão entender, vamos fazer passo a passo. Aqui, o termo comum, então, eu já tinha colocado que é 2A. Então, se eu tirei o 2A desse termo aqui, vai sobrar A, né? Tirei o 2 e tirei um A. Sobrou A. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2. Tirei um A, vai sobrar B. Então, aqui ficou A mais 2B. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O meu termo comum é o B. Vou tirar o B. Dentro vai sobrar o A, se eu tirei o B, sobra A, mais 2, tirei um B, ficou B. Olha que interessante que eu fiquei aqui, ó. Dois termos comuns, ó. A mais B, 2B, A mais 2B. É comum desse membro, desse termo e desse termo. Beleza? Então, eu vou colocar ele em evidência de novo. Vou ter uma multiplicação aqui de dois polinômios. O primeiro é A mais 2B, tá? Ele é comum desse e desse. E sobrou o quê? Vezes, porque aqui é multiplicação, 2A mais B. Então, aqui eu tenho polinômio vezes um outro polinômio. Eu tenho produtos de dois polinômios aqui. Tá? Então, essa aqui, A mais 2B vezes 2A mais B, é a forma fatorada de 2A ao quadrado mais 4AB mais B, A mais 2B ao quadrado. Então, de fatoração é só isso, tá? Então, a gente usou fator comum e usamos agrupamento. É basicamente isso. Precisamos desse conteúdo aí para conseguir resolver alguns outros conteúdos que a gente vai estudar aí pra frente. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Deixa seu like, deixa nos comentários qual o conteúdo que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. Beijos da professora Nalva e até a próxima!